Olá, o meu nome é Cláudia e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui, todas as quintas-feiras, falamos sobre casos criminais em português. Antes de mais, quero fazer um disclaimer sobre este vídeo, sobre todos os outros possivelmente que eu vou trazer para aqui. Isto são casos que eu trago aqui, em que eu descrevo mais ou menos, especificamente, o que aconteceram, casos criminais, portanto, é possível que tenham coisas gráficas, mas caso vocês sejam sensíveis ou tenham sensibilidades com temas, eu vou sempre tentar avisar no início dos vídeos quais são os temas mais sensíveis que trago, para ficar o disclaimer, não é? Na verdade, vejam com cautela se forem pessoas muito sensíveis. Se não forem pessoas muito sensíveis, bem-vindos aos meus vídeos. Outra coisa, gente, isto é o tipo de conteúdo que eu gosto de consumir pessoalmente, portanto, eu estou muito contente, eu estou muito ansiosa por estar a criar este tipo de conteúdo agora. No entanto, que fique muito claro que isto dá bué trabalho. Gente, dá bué trabalho. Portanto, isto leva muita pesquisa. Eu tive inclusive de comprar uns livros para fazer certas pesquisas, porque eu quero passar para vocês aquilo que eu gosto de ver quando é comigo. Posto isto, o primeiro caso que trago para este canal é exatamente da primeira mulher serial killer e a última mulher condenada à morte em Portugal. Girl, estou a falar-vos de Luísa de Jesus, a assassina da Roda. Eu acho que todos nós já ouvimos vagamente a história desta mulher, mas vamos começar pelo início. Luísa de Jesus foi uma mulher portuguesa que nasceu a dia 10 de dezembro de 1774, século XVIII. Nasceu na freguesia de Figueira do Lourvão, isto em Coimbra, e no seio de uma família bastante humilde, com os pais. Os pais de Luísa chamavam-se Manuel Ruiz e Mariana Ruiz, Ruiz com O, Ruiz sendo diminutivo de Rodrigues. Isto foi o que eu descobri. Manuel e Mariana, o último nome era Ruiz, mas não porque eles fossem marido e mulher, mas sim porque eles eram primos. Portanto, dois primos casaram. E daí nasceu a Maria Luísa. Eu não sei se isto tem alguma coisa a ver com como é que ela se tornou, mas estou a deixar também aqui esta informação. Ela era filha de primos. Entretanto, também se sabe que Luísa era casada com um tal de Manuel Gomes, mas pouco se sabe sobre este marido e mais para a frente eu vou tentar também aqui perceber o que aconteceu, porque pouco se sabe. Mas sabia-se que Luísa era casada com Manuel Gomes. De profissão, Luísa era recoveira. Recoveira, que não tem nada a ver com covas, por incrível que pareça. Recoveira era uma pessoa que basicamente ia entregar coisas de umas aldeias a outras. Ou seja, como antigamente as pessoas não tinham tantos meios de transporte, nem tanta facilidade de se movimentarem entre aldeias e cidades, Luísa era uma espécie de transportadora que levava os bens essenciais e não só, levava coisas, basicamente, de uma cidade para outra, portanto, este era o trabalho dela. Isto é muito bom para o que vai se passar a seguir, para Luísa, porque isto fazia com que ela se movimentasse de vários sítios com muita facilidade e ninguém duvidasse muito bem o que é que ela andava a fazer de um lado para o outro. Antes de irmos para o resto da história, eu quero-vos deixar aqui um contexto histórico. Portugal, no século XVIII, e vários países da Europa e não só, viviam um período extremamente instável, marcado por desigualdades sociais, miséria, muita pobreza. Nisto havia muito abandono de crianças e muitos infanticídios. Muitas vezes porque as famílias não tinham condições de criar, neste caso, mais um filho. Outras vezes mesmo por vergonha, porque na verdade as crianças começavam a trabalhar muito cedo. Portanto, aqui muitas vezes também abandonavam ou matavam as crianças por vergonha, por terem engravidado de violações. As pessoas abandonavam os bebés e quando não os abandonavam muitas vezes matavam-nos. Para isto e para combater isto, foi criada em Itália, no século XV até, um engenho chamado a Roda dos Expostos. O que era a Roda dos Expostos? A Roda dos Expostos ou a Roda dos Enjeitados. Era um sistema em que as pessoas colocavam o bebé que queriam abandonar, era uma espécie de roda de bandeira, e as pessoas, desde que estava colocada numa instituição ou numa igreja, fazia com que as pessoas conseguissem colocar o bebé que elas queriam abandonar do lado de fora, sem que fossem vistas, sem que fossem identificadas. Portanto, podiam fazer isto de forma completamente anónima. E depois, do outro lado da igreja ou desta hospedaria, soavam um sininho e eles sabiam que tinha sido depositado lá um bebé, mas eles não conseguiam identificar a pessoa que tinha deixado o bebé, portanto, isto era feito anonimamente e achavam que era a melhor solução que tinham para que as pessoas deixassem os seus bebés e não ficassem ao abandono, não tivessem frio. Do outro lado, a criança era recolhida por uma ama de leite, que normalmente havia sempre nestas instituições, ou por uma ama superior, e, para além desta ama, tínhamos sempre um escrivão, que normalmente apontava a hora em que o bebé foi colocado, a hora em que foi recolhido, o estado do bebé, o que é que tinha com ele, o que é que não tinha, todas estas coisas. Este escrivão servia também para mais tarde,
quando estes bebés fossem ser adotados posteriormente por outras famílias ou entregues a outras amas para cuidarem deles até terem idade para começar a trabalhar, o escrivão também apontava então quem é que levou o bebé, em que condições e o que é que levavam com eles. Basicamente, todo o sistema da roda dos expostos era feito ou foi pensado para prevenir e diminuir o abandono e o infanticídio. No entanto, eu acho que não correu bem assim, e como nós vamos ver a seguir, no caso de Luísa de Jesus, não correu mesmo de todo assim, e foi exatamente a razão pela qual parámos com a roda dos expostos em Portugal, ou pelo menos na maior parte de Portugal, se não me engano, a roda dos expostos ainda existe, na Madeira e nos Açores. Sei que na América estão a criar novos sistemas, muito parecidos, já não é uma roda, mas é muito parecidos para poder entregar crianças e ser 100% anónimo. Portanto, na verdade, isto é uma coisa que já foi feita há imensos anos, mas ainda continua um pouco em uso. Luísa de Jesus era uma jovem de 22, 23 anos e um dia ela aproximou-se desta instituição que ficava em Coimbra e pediu para adotar uma criança porque ela tinha leite para dar. Portanto, ela queria ser uma ama de leite. É um pouco estranho porque não está muito bem provado se Luísa teve um filho antes ou não. Portanto, vamos só assumir que isto foi o que ela disse. Um dos escrivãos, portanto, apontou o nome de Luísa de Jesus, apontou que ela estava a amamentar naquele momento ou que ela estava a aleitar naquele momento e entregou-lhe um bebé. A ama superior deste hospício também estava lá, portanto também confirmou isto e também confirmou que Luísa de Jesus levou um bebé consigo para poder cuidar. Que fica aqui claro que isto não era uma coisa feita de bondade e não era de borla, portanto o Estado pagava, ou neste caso a instituição, pagava 600 reis a cada pessoa que fosse recolher um bebé. É muito difícil eu conseguir saber quanto é que é 600 reis de 1775 até hoje, mas pelas contas que eu fiz, pela pesquisa toda que eu fiz, eu cheguei à conclusão que 600 reis dava sensivelmente 90 euros nos dias de hoje. No entanto, vocês conseguem imaginar o que eram 90 euros em 1775? Era uma pequena, grande fortuna. Era equivalente a 6 ordenados de uma pessoa normal. Portanto, por cada bebé, Luísa estava a ganhar o equivalente a 6 ordenados de uma pessoa normal. Luísa ou qualquer pessoa que fosse lá buscar um bebé e que ficasse provado que ela podia efetivamente cuidar deste bebé. Portanto, tanto o escrivão como a ama e a diretora do local decidiram por bem entregar o bebé a Luísa, pareceu-lhes tudo bem, portanto, vamos entregar este bebé a esta rapariga. No dia seguinte, Luísa volta ao mesmo local e pede para levar mais um bebé. Eu não sei bem que desculpa é que ela deu. Não se esqueçam, Luísa era recoveira, portanto, ela podia usar a desculpa de que ela ia apenas entregar bebés a outras famílias. Ela podia e ela usou, na verdade, essa desculpa, que ela ia buscar bebés para recolher, para entregar noutras famílias, de outras cidades, que não podiam ir ali buscar. Como é que ninguém desconfiou disto? I don't know. Mas a verdade é que Luísa foi no dia seguinte, pediu mais um bebé e, novamente, ninguém achou isto estranho. 2 dias seguidos, 2 bebés, e deram-lhe mais um bebé. Assim. E aparentemente isto foi acontecendo sucessivamente, até que, no dia 1 de abril de 1772, a irmã Angélica Maria, que trabalhava no Hospício de Santa Cruz, em Coimbra, mind you, o Hospício de Santa Cruz é, hoje em dia, a escola secundária Jaime Cortesão, em Coimbra. Foi o sítio onde a Maria Luísa ia levantar os seus bebés, é o sítio onde havia a roda dos expostos, portanto, é esse edifício, ainda é o mesmo edifício, está aberto, existe. Nesta bela manhã, a irmã Angélica Maria ia a caminhar ali do hospício para Montarroios. E no caminho, meio que tropeça numa cova rasa, assim debaixo de umas oliveiras, e quando ela repara, o que é que ela não vê? Um bebé. E ela fica horrorizada, fica chocada, e repara que o bebé ainda tem a fitinha que eles dão à volta do pescoço. E ela ainda ficou naquela sensação estranha de que a fitinha e o bebé e as roupinhas eram muito parecidas a um bebé que ela tinha dado no dia anterior a Luísa de Jesus. Mas a irmã ficou desconfiada e voltou para trás, para o hospício. No dia seguinte, um padre que estava a passear na mesma zona encontra outra cova rasa com outro bebé lá dentro. E isto sim já levantou as suspeitas das pessoas, especialmente porque estes 2 bebés pareciam muito com bebés que eles tinham muito recentemente entregue a Luísa. Nisto, a irmã Angélica achou por bem, como é óbvio, ligar à polícia. A polícia veio e eles informaram que tinham encontrado aqueles 2 bebés ali muito próximos uns dos outros, um do outro neste caso, e que aqueles bebés quase certeza tinham sido entregues a Luísa.
Até porque eles tinham registros, lembram-se? Por muito shady que fosse, eles tinham registros. Portanto, eles disseram aos polícias, ok, estes 2 bebés quase certeza foram entregues a Luísa. E a polícia disse, ok, devíamos chamar Luísa aqui, não é? Vamos questioná-la. Isto, a polícia chama Luísa, ou vai ter com Luísa, I don't know, e questiona-na, olha, estes 2 bebés, encontrámos-los aqui, foram entregues a ti, mataste-os. E ela disse, sim, não negou de forma alguma. Ela admitiu prontamente, sim, fui eu, fui buscá-los e matei-os logo na cura, logo mal saiu. Ela nem esperou. Foi super perto, foi imediatamente. A polícia ficou em choque, detiveram-na, não é? E foram novamente falar com a irmã e com o escrivão lá do hospício e perguntaram, afinal, quantos bebés é que Luísa levou? E a irmã diz-lhe 34. Gente, 34 bebés. Ao longo de um ano, Luísa levou 34 bebés e eles tinham acabado de encontrar 2. Side note, no dia 1 e 2 de abril encontraram 2 bebés muito próximos um do outro. Até dia 19 de abril iriam encontrar mais 15 corpos naquela zona das Oliveiras. Mind you, isto era uma zona muito próxima ao hospício. Era basicamente nas traseiras, percebem? Ela recolhia os bebés e imediatamente a seguir ela fazia o que tinha a fazer e deixava-os ali com muito pouca preocupação para que eles estivessem bem ou mal enterrados. A polícia volta a ir interrogar Luísa e volta-lhe a questionar. Luísa, encontramos mais 15 bebés naquela zona. Did you do it, girl? E ela novamente admitiu. Sim, fui eu. Sim, fiz-lo imediatamente. Sim, fiz-lo pelo dinheiro. Eu tenho muitas dúvidas que as motivações de Luísa fossem apenas dinheiro. Eu acho que isto é uma psicopatia extrema para o único motivo ser dinheiro. Mas ok. A questão aqui é, Luísa não dizia logo de uma vez quantos bebés ela tinha matado e efetivamente o que é que ela tinha feito, mas cada vez que a polícia aparecia com mais provas e lhe questionava, ok, foste tu, ela admitia sempre. Ela admitia sempre. Nisto, nós estamos a ver, eles encontraram 15 corpos, 17 na verdade, naquela zona. A polícia estava, ok, talvez a gente deva, sei lá, ir à casa dela. I don't know. Vamos à casa dela. A Luísa estava detida durante este tempo. Então a polícia decidiu, ok, vamos à casa dela, ver. E foi o circo dos horrores. Chegar à casa de Luísa de Jesus foi o circo dos horrores. E foi aqui que as coisas todas desenvencilharam. E foi aqui que tudo se tornou... Em casa de Luísa, a polícia encontrou várias ossadas de bebés. Várias, tantas que eles não estavam a conseguir perceber quantos corpos eram no total. No entanto, conseguiram encontrar 4 crânios, portanto, decidiram que naquela zona onde estavam todas aquelas ossadas provavelmente corresponderiam a 4 bebés. Noutro canto da casa, encontraram mais bebés que, embora estivessem todos mortos há bastante tempo, não estavam completamente decompostos. Portanto, ela meio que os deixou todos debaixo de uma mesa, debaixo de umas palhotas que tinha. Estamos a falar de 1774, 5, portanto, nesta altura, como vocês devem imaginar, as casas não eram ladrilhadas, nem eram todas XPTO. Isto era uma casa que o chão, pelo que eu li, era de terra batida, era uma casa mais velha, portanto, ela deixava... Eles estavam por todo o lado, gente. Foi tão horroroso que um dos polícias em tribunal teve dificuldades em dizer o que viu, porque era tipo todo o lado, e ela vivia com eles em todo o lado. Esta mulher não podia estar bem mentalmente, eu acho que, I don't know, ela não podia estar bem mentalmente, como é que tu já estás num desleixo total que, enfim. É isto que eu também tenho dificuldades em compreender, porque se estavas a ganhar 600 reis por cada bebé, o que é que tu fizeste ao dinheiro se não estavas a investi-lo na tua casa, se não estavas a investi-lo em pelo menos esconder melhor os teus crimes? Girl, I don't know. É muito difícil saber o que é que se passou na cabeça de Luísa. Não se esqueçam que isto é um caso muito antigo, é muito pouco registro sobre estas coisas, mas vamos lá. Caso vocês estejam-se a perguntar se Luísa de Jesus também admitiu estes que estavam em casa dela, yeah, she did, yeah. No total foram 28 bebés que ela admitiu ter, sabem, logo, imediatamente depois de sair, ela ia lá recolhê-los, ficava com os 600 reis, com o berço, com o enxoval, ela virava à esquina, ela estrangulava os bebés com o paninho que eles traziam ao pescoço, ou, noutras vezes, ela já tinha um paninho próprio para isso, amarrado à algibeira dela, nasty, eu sei, e depois ela
fazia o que tinha de fazer aos bebés e enterrava-os mesmo quase nos quintais do hospício, que novamente é uma escola secundária hoje em dia, tipo creepy. No entanto, ela admitiu 28, mas a polícia encontrou 33 corpos de bebés ao todo. Lembram-se que os registros diziam que Luísa tinha tirado 34, tinha recolhido 34 bebés, portanto há aqui um bebé que ninguém sabe muito bem o que é que aconteceu, sei lá, pode ter escapado não é? Mas pode ter sido poupado ou efetivamente a Luísa pode ter dado a uma família para cuidar, eu não sei, mas foram 33 corpos encontrados e foram 33 os corpos pelos quais ela foi acusada. Luísa também admitiu que muitas vezes, em vez de os enterrar, logo ali na parte de trás, levava-os para casa e em casa ela desmembrava-os e colocava-os em potezinhos de barro que ela tinha em casa, que foi exatamente onde a polícia encontrou muitas das ossadas e é nasty, é muito desconfortável até contar, porque são bebés e I don't know, mas foi o que ela fez, portanto, novamente, eu acho que esta gaja não podia estar bem da cabeça, mas não é desculpa. Portanto, o pessoal que foi à casa dela, as pessoas da Casa da Suplicação, a Casa da Suplicação é aquilo que nós hoje em dia consideramos o Tribunal da Relação. Portanto, este CSI do século XVIII foi lá à casa dela, não é? E agora eu vou até ler, porque passo a citar exatamente o que eles encontraram. Isto foi o que foi dito depois em tribunal. 10 cascos de cabeça de inocentes sem o menor vestígio de outro algum osso. Pedaços de cadáveres de bebés. Não sabia ao total quantos eram, eu disse, mas 3 crânios estavam intactos. Vários bebés desmembrados. E all kinds of nasty stuff que eu não vos vou dizer aqui porque sinceramente é horroroso, mas apesar disto vocês conseguem imaginar. Luísa nunca se mostrou arrependida, nunca negou nenhum dos seus crimes e uma das vezes que ela foi presente a juiz, ela foi com uma atitude extremamente arrogante e trazia inclusive o tal lencinho na algibeira com que ela costumava, ela levou aquilo para tribunal, em frente ao juiz, só mesmo, enfim, por provocação. Convém notar que estamos no século XVIII e mesmo assim Luísa de Jesus teve representação jurídica. Aliás, teve um advogado, portanto. Este advogado até tentou que ela não fosse julgada, porque Luísa tinha 22 anos na altura e na altura as mulheres atingiam a maioridade aos 25 apenas. Isto servia para absolutamente nada, porque as mulheres faziam tudo e eram obrigadas a fazer tudo antes dos 25. Mas por alguma razão só atingiam a maioridade legal aos 25. O advogado dela tentou usar isto para torná-la inimputável, mas não resultou. Não resultou, o juiz disse, tipo, isto é demasiado horrível, portanto, nós vamos julgar-te, bitch. Na altura do julgamento dela, tinha já 23 anos, portanto, quando ela cometeu estas atrocidades todas foi aos 22 e na altura que a julgaram e que ela, tinha 23 anos. Portanto, depois disto, Luísa foi julgada e condenada. Eu vou-vos ler o que eles disseram durante o julgamento dela, porque eu não quero perder nada e eu não consigo estar a decorar isto tudo, mas eu vou-vos ler. Querendo impor à ré as penas que estivessem alguma proporção com a crueldade de tão atrozes crimes e com o escândalo que deles resultou, Luísa de Jesus foi condenada no dia 1 de julho de 1772 à pena de morte. Estamos no século XVIII. Esta condenação à pena de morte não foi só condenação à pena de morte. Como eles disseram, eles queriam provar e mostrar a toda a gente que não passamos pano em este tipo de crimes horrorosos. Ela assassinou 33, 34 crianças, portanto, vamos condená-la e vamos matá-la da pior forma possível. Portanto, Luísa foi condenada a percorrer as ruas com a corda ao pescoço, com que mais tarde iria ser enforcada. Ao estilo de Game of Thrones, aquela Walk of Shame, eles fizeram Luísa percorrer as ruas um tempo e iam lendo todos os seus crimes horrorosos, portanto, mesmo ao estilo Game of Thrones, estão a ver? Ela percorria as ruas, liam todos os crimes que ela tinha feito e, ao mesmo tempo, também era atazanada com tenazes quentes. Eu pergunto-me se é daí que vem a palavra atazanada, eu fui à procura, eu acho que é, mas, portanto, eles queimavam-na com tenazes quentes. As pessoas do público, enquanto ela passava na rua com a corda ao pescoço. Chegada ao local em que iriam enforcá-la, Luísa de Jesus é condenada a que lhe cortem as mãos, ambas,
e a garroteia. Chegada ao local em que iriam enforcá-la, Luísa de Jesus ainda tem as duas mãos cortadas e garroteadas. Mas eles querem que a morte seja natural, por enforcamento. Portanto, para além de tudo, ela ainda é efetivamente enforcada. Tem mais, passo a citar. Levada ao lugar da forca, nele lhe sejam decepadas as suas mãos, depois de que morra de morte natural de garrote. E, dado este, seja o seu corpo queimado e reduzido a cinzas, para que nunca mais haja memória semelhante deste monstro. Eles queriam completamente que não houvesse nenhum vestígio de que esta mulher tivesse existido, eles usaram-na como exemplo. Portanto, a sentença dela foi pesadíssima, foi tortura, foi condenação à tortura e à morte, mas eu acho que eles queriam mesmo mostrar que era a pena pesada para este tipo de crimes. A população ficou chocada. Ficaram chocados com os crimes que ela cometeu, ficaram chocados com a condenação que ela teve, mas as pessoas reuniram-se na rua, né? Toda a gente queria de alguma forma ver Luísa de Jesus, fazer-lhe mal, gritar-lhe, atazaná-la. Para além disto tudo, ela ainda foi condenada a pagar uma multa de 50 mil reis e, efetivamente, no dia 3 de julho foi executada em praça pública e com todo este teatro que nós acabámos de descrever. Que Luísa foi a última mulher a ser condenada à morte em Portugal, com pena efetivada. Houve outra mulher que foi condenada depois por traição à pátria, mas graças a Deus conseguiu fugir e pronto. Luísa de Jesus foi a última mulher. Poucos anos depois, Portugal também aboliu a pena de morte para crimes civis. Para crimes civis, portanto, em 1867, fomos o terceiro país do mundo a fazê-lo. Isto para crimes civis em tempo de paz, ou seja, um crime que não tenha sido cometido num tempo de guerra. Isto porque só em 1911, após a implementação da República, é que Portugal aboliu a pena de morte para tempos de paz e tempos de guerra. E apenas em 1976, ok, há muito pouco tempo, é que foi abolida em Portugal a pena de morte para crimes militares, ok? Nós ainda tínhamos até 1976 pena de morte para crimes militares. Os militares têm a sua própria lei, and all that, mas eu acho que 1976 é horrível. Side notes e coisas que eu fui encontrando e que eu não sabia muito bem onde meter. Falava-se que Luísa de Jesus poderia ter cúmplices. Pessoalmente eu acho que sim. Eu não sei se ela conseguia fazer isto sozinha e mesmo que ela os matasse sozinha, a questão é que ela pode ter tido ajuda para conseguir tantos bebés. Era estranho. Ninguém desconfiava. No entanto, havia uma lista de 3 suspeitos que possivelmente poderiam ter ajudado Luísa de Jesus, que eram Leocádia Maria da Conceição, a senhora diretora da instituição onde Luísa de Jesus ia buscar os bebés, porque assim, está a dar 34 bebés à mesma mulher no espaço de um ano. Não achas estranho? E a senhora Joaquina, que era uma ama interna que também fazia parte das pessoas que aprovavam que Luísa levasse os bebés todos. Também não achaste nada suspeixe, né? Estas duas foram efetivamente detidas e acusadas de negligência criminosa, mas mais tarde foram soltas, portanto. Depois havia também um senhor Pascoal Ferreira da Silva, que era o tal do escrivão que apontava a hora que os bebés eram deixados, depois quem é que ia lá buscá-los, a quem pertenciam as famílias que iam levantar os bebés, e Maria Luísa dizia muitas vezes, inventava nomes de pessoas que ela conhecia, e dizia, sim, eu vou entregar este bebê à família X, à família Y. E ele apontava lá, mas não haveria nenhum tipo de verificação de factos. Portanto, este homem também era suspeito, também foi detido, mas novamente não foi acusado e, portanto, não sei muito bem o que é que lhes aconteceu, mas eu assumo que estas 3 pessoas tenham feito a sua vida normalmente. Outra coisa que me incomodou nesta história é que onde é que está o marido de Luísa? Onde é que está o marido? Porque há indicação que ela era casada. Esta miúda tinha 22 anos quando cometeu estes crimes, 23. Ela era casada. Onde é que está o marido dela? Porque não estava no julgamento, eles separaram-se antes. O marido era cúmplice. Eu acho que o marido podia ser cúmplice, porque não vives na casa em que a tua mulher tem tipo dezenas de bebés mortos. Onde é que tu estás, Manuel? Para além de que existe o tal registro de que da primeira vez que Maria Luísa vai buscar um bebé, Maria Luísa está a amamentar. Ela tem, leite, portanto,
Estás grávida, tiveste grávida, acabaste de parir, o que é feito do teu bebê? É do teu marido, mataste o teu marido, o que aconteceu, Luísa? Isto é provavelmente todas as informações que eu tenho. Não há fotografias de Luísa de Jesus, como é óbvio, isto foi em 1770 e tal. No entanto, existem imagens do retrato robô, que eu já coloquei aqui algures, portanto, é o que existe, e existem outras ilustrações do caso, mas é muito difícil encontrar imagens sobre esta questão toda e sobre esta situação. As informações que existem não são muitas, mas há efetivamente informações sobre isto. Existe um livro que eu estou a ler, muito fixe também, Mulheres Fora da Lei, e o livro fala sobre a história de Luísa, mas não só. E não se esqueçam que quando eles condenaram Luísa à morte e ao esquecimento, eles cremaram-na e eles queriam que não houvesse nenhum tipo de registro sobre esta mulher. Portanto, tecnicamente, existem registros, porque senão nós não estávamos aqui a falar sobre isto, eu não tinha tantas informações e não havia tanta informação, mas se vocês forem aos registros do hospício da altura, não tem nada, é como se ninguém tivesse levado aqueles 34 bebés. Além de que é das poucas serial killers mundiais, acho eu, mulheres, não tenho a certeza, vou confirmar esta informação, mas tenho a certeza que o tipo de crimes que ela cometeu, 34 bebés, da forma que o fez, não tem muitos casos destes no mundo, especialmente mulheres. Portanto, efetivamente, este caso é conhecido lá fora. E tem pessoas que gostam de falar de true crime que falam muito de Luísa de Jesus, porque foi tipo horroroso. Ainda bem que ela foi condenada à morte. Acho que a sentença foi pesada. Foi bué pesada, tipo... Não era preciso aquilo tudo, acho eu, but then again, era o século XVIII, por isso é que eu digo que, sei lá, na altura as coisas eram vistas de outra forma e parece que... Mas isto chocou muito, efetivamente, as pessoas. Portanto, esta é a informação que eu tenho sobre este caso de Luísa de Jesus, a primeira serial killer portuguesa, na verdade, eu espero que a única serial killer portuguesa, eu vou ter de confirmar, mas ela foi a primeira serial killer portuguesa e a última mulher a ser condenada à morte em Portugal que efetivamente morreu dessa condenação. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor o suficiente. Sigam, subscrevam o canal. Abaixo também vou deixar as minhas redes sociais e vou-vos deixar na descrição uma lista com livros que podem também interessar-vos sobre este caso e com uns artigos que eu consegui minimamente encontrar com algumas explicações extra que vocês queiram saber sobre isto, mas neste caso é pretty much tudo o que há, porque é um caso muito antigo, que já está tudo tão documentado, não é? Se fosse um caso mais recente nós tínhamos entrevistas para ver, tínhamos outras coisas. Neste caso eu acho que está tudo documentado e também não sei se eu quero saber mais do que isto, porque eu acho que é assustador o suficiente. É isso, espero que tenham gostado. Próxima quinta trago-vos um novo vídeo. Obrigada!